Eu havia falado para vocês que o zagueiro Juan Tressoldi iria ser anunciado pelo Atlético nos próximos dias, já que o jogador foi aprovado nos exames médicos. Entretanto, saiu uma informação, uma atualização sobre a questão física do zagueiro que deixou a massa de cabelo em pé. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre proposta de time turco pelo atacante Júnior Santos. E não menos importante é o Galo, que vai atrás de mais um zagueiro ainda nessa janela. O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, vou te atualizar sobre as últimas informações do nosso galão querido, mas antes, eu gostaria de poder contar com seu like, seu compartilhamento se possível. Tamo junto, muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Já deixou o like? Já compartilhou? Já se inscreveu? Bora pro vídeo sem mais delongas. Bom, vamos começar falando aqui, já de bate pronto, sobre o zagueiro Juan Tressoldi, que será anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias pelo Atlético, já que foi aprovado aí nos exames médicos. Entretanto, a informação saiu aqui hoje, né, sobre a situação física do jogador, né? Pipocou nos bastidores que o jogador só jogará no próximo mês, né? Daqui a um mês ele estará disponível para ajudar o Atlético por questão de uma lesão, né? Então, o jogador veio para o Atlético lesionado. O Atlético saiu aí os moldes da negociação, né? O Atlético pegou emprestado o Juan Tressoldi com a opção de compra fixado aí em mais ou menos 3 milhões e meio de euros, daria em torno de 20 e poucos milhões de reais, não é verdade? Então, ele vem por empréstimo, caso o Atlético, uma temporada, né? Caso o Atlético queira exercer a opção de compra, né, do zagueiro Juan Tressoldi, o Galo pode comprar o atleta e o valor já está fixado. Bom, ele veio machucado, veio com esse problema, mas daqui a um mês ele estaria aí 100% na ponta dos cascos para poder ajudar o Atlético. Vale lembrar que o Galo já não contaria com o zagueiro para as decisões aí contra o Cruzeiro, né, e nem contra o Godoy Cruz também na quinta-feira, até porque ele ainda não foi inscrito na Sul-Americana, poderia ser inscrito apenas em caso de uma passagem do Atlético. Esperamos que isso aconteça, né, para as quartas de finais aí da Sul-Americana. Na Copa do Brasil a mesma coisa, né, poderia ser inscrito na próxima fase, caso não tivesse jogado pelo São Paulo. Vale lembrar que ele já jogou a competição pelo tricolor paulista nessa temporada e não pode ajudar o Atlético nessa Copa do Brasil. Então ficaria para o brasileiro e também para a Sul-Americana, beleza? Bom, diga aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto aí do Juan Tressoldi. Eu acho que não é nenhum absurdo o Atlético ter contratado ele desse modelo, né? Mesmo sabendo ali da lesão, eu acho que foi um valor interessante, já que é um jogador que tem 26 anos apenas, né? Não é mais um garoto, mas também não é um jogador que já passou da idade, mais ou menos a idade que os zagueiros ali vivem, né, o seu auge. O próprio Lianco, por exemplo, tem aí 28 anos, muito próximo dessa idade. Obviamente não estou comparando os dois jogadores, até porque o Tressoldi chegaria para ser aí uma opção no banco de reservas. Então eu não acho um absurdo, o valor acho que está acessível caso o Atlético queira exercer aí a opção de compra. E sobre a questão da lesão, ele já não iria poder jogar mesmo a Copa do Brasil e nessa fase da Sul-Americana. Então acho que está dentro aí do aceitável, vamos dizer assim. Eu acho que o Atlético errou na saída, sim, do Igor Rabelo, né? Mas, assim, poderia ter mantido ele até o final do ano, né? Mas a gente também não imagina que o Lianco vai machucar. Óbvio que foi um erro de planejamento. O Atlético poderia imaginar, né? A gente não quer que o Lianco machuca, obviamente, e um jogador importante fique indisponível. Mas a gente precisa pensar nisso. Pô, e se eu perder o Lianco? Que opção que eu vou ter para poder substituí-lo? Já que temos aqui oitavas de final de Sul-Americana, temos também quartas de finais de Copa do Brasil.
jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro que não dá para deixar de lado. A gente viu ano passado quase que o Atlético é rebaixado no ano passado por conta de largar o Campeonato Brasileiro, né, e focar nas Copas, não tendo elenco para poder disputar essas 3 competições, caso Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, isso mostra que a diretoria ainda não aprendeu, né? E se não aprendeu até hoje, eu acho bem difícil que aprenda equilibrar um elenco, né? Pensar, planejar a temporada. O planejamento do Atlético já não é feito desde 2021, que foi o último ano. A gente teve um planejamento interessante que começou lá em 2020 com o Sampaoli e foi concretizado aí com os títulos, né, da Copa do Brasil e também do Brasileirão de 2021. Deixe nos comentários a sua opinião e bora debate pronto aqui, passar para o próximo assunto, no assunto do vídeo. Vamos falar aqui sobre proposta por Júnior Santos, né? Como que é essa situação? O que está acontecendo nos bastidores do Atlético em relação ao atacante alvinegro? Bom, chegou uma oferta, né, para o Júnior Santos, para o staff do atleta do futebol turco, tá? Entretanto, o jogador acabou não aceitando essa oferta, o staff, né, já decidiu por encerradas as negociações por ali. Essa oferta nem chegou ao Atlético, né, conversaram com o staff do atleta primeiro e eles já recusaram aí a proposta. Mas o Henrique Vilar trouxe a informação agora há pouco. Eu não sei se a informação foi dele, tá? Eu vi no canal dele, mas não sei se a informação partiu do Henrique Vilar. Mas o nome do Júnior Santos está sendo aí especulado não, né? Oferecido, perdão, para clubes europeus aí, né, do velho continente. Então, mesmo que tenha recusado essa proposta ali da Turquia, né, do clube turco, o Júnior Santos ainda pode sair do Atlético nessa janela de transferência ou de repente até no final da temporada para poder jogar em algum outro clube, porque o nome dele está sendo oferecido de acordo aí com quem passou essa informação. Eu não vou saber dar os créditos certinho aqui ao dono da informação, até porque eu vi no canal lá do Henrique Vilar, beleza? Bom, o que você acha sobre o Júnior Santos? Você acha que ele teria que ter mais oportunidades? Bom, a minha opinião, acho que muitos não vão concordar, tá? Para começar a minha opinião, eu já vou falar aqui para vocês que eu não concordei com o valor que foi investido no Júnior Santos. Eu acho que 50 milhões de reais não foram bem gastos para um jogador de 30 anos, mas tem aquela questão dele ter acabado de ser artilheiro da Libertadores e tudo mais. A minha opinião, Caio, tá? Você tem direito de discordar ou de concordar comigo. Sei que a maioria vai discordar, mas eu acho que o Júnior Santos precisa de uma sequência. O Júnior Santos precisa jogar no Atlético, porque eu acho um pouco injusto. Óbvio que ele tem que receber críticas, sim, porque não está rendendo o esperado. Foi a contratação mais cara, e a contratação aí que chegou para abalar, né? Foi tido aí como a melhor contratação do Atlético para a temporada. O peso, uma contratação de peso aí pro Galo, e acabou não rendendo, né? Mas a gente tem que lembrar, gente, que o Júnior Santos chegou, o Júnior Santos não fez pré-temporada, o Júnior Santos entrou em campo, né, sem fazer ali, sem estar 100% do que eu fiz, né? Ele teve 2 lesões no início da temporada, colocou o Galo em alguns jogos aí. E, cara, tem 2 gols e 2 assistências, né? Mas ele tem 3 jogos só como titular, sabe? Então, assim, eu acho... eu vi até uma análise, eu não lembro de quem que foi. Tem 2 gols e 2 assistências em 24 jogos. 24 jogos são 3 de titular apenas. São 3 que ele jogou ali pelo menos 45. Verdade? O Júnior Santos normalmente entra no campo faltando 20, 15, 10 minutos para poder acabar o jogo. Eu não tô falando, não tô aqui defendendo o Júnior Santos com unhas e dentes, né? A gente vai falar que eu sou puxa-saco, isso, aquilo, outro. Mas não é isso, gente. Eu acho que a gente tem que julgar o jogador, não só o jogador, né? Várias outras
várias outras situações na vida, tem que ser justo, no mínimo, né? E o Júnior Santos, ele não teve o mesmo tempo em campo, a mesma oportunidade em campo de titular ou entrando para jogar um tempo pelo menos do que o Rony. O que o Rony hoje agrega no Atlético? O que o Rony faz no Atlético para ser o titular da posição? Enquanto muita gente questionar, o Júnior Santos tem que se justificar. O Rony está se justificando. O Rony tá tendo desempenhos em jogos que o credenciam para estar à frente do Júnior Santos nessas oportunidades? Porque o Rony tá tendo muito mais oportunidade do que o Júnior Santos. E mas o Rony tem 12 gols na temporada. Beleza. Foi titular em inúmeras vezes. Teve uma sequência. Fez pré-temporada. Não teve lesão na temporada. São vários fatores que, obviamente, facilitaram aí o Rony se adaptar melhor ao Atlético do que o próprio Júnior Santos. Bom, essa pelo menos é a minha opinião, tá? Deixa aí nos comentários, você pode discordar de mim. A opinião é livre, cada um tem a sua, né? É o meu ponto de vista apenas. Bom, vamos passar para o terceiro assunto. Esse seria o último assunto do vídeo de hoje. É sobre o Atlético que pode buscar mais um zagueiro, né? Saiu a informação aí que o Galo poderia estar atrás de outro defensor, ou estaria, né, atrás de outro defensor. A informação foi passada pelo Bica Galo, né, o Marcos Geves, brilhante trabalho lá do Bica Galo, de apurações também. E eu não tenho a informação de que o Atlético está atrás de zagueiro, tá? Mas faz sentido porque se você pensar nas últimas duas saídas, tiveram a saída do Igor Rabelo e também do Rômulo, né? Para a saída do Igor Rabelo veio o Juan Tressoldi. E a do Rômulo? Quem que veio? É verdade? Então faz até um certo sentido essa informação aí do Galo. Obviamente eu não tenho essa informação, mas estou passando aqui a informação do Geves porque é muito confiável, com certeza, óbvio. É um dos maiores canais aí que cobrem o Atlético, que fazem a apuração, beleza? Então eu não tenho informação de zagueiro, a minha informação se mantém. E o Atlético ainda busca um volante, não volante. Informação também da própria Itatiaia. E outros portais também soltaram essa informação. E sobre o Portilha, né? Tem uma possibilidade de poder pintar no Atlético, mas muito difícil. Tá ali, igual eu disse no vídeo de ontem, tá ali em stand-by, esperando um pouco. Esfriou, né? Ações Portilha, mas podem ser retomadas em algum momento. Eu acredito que vai acontecer? Não, sinceramente. Ficar aqui iludindo vocês, falando não vai acontecer. Tem chance de acontecer. Tem, né? A gente sabe como o Tadjeres é para poder negociar jogador, principalmente com o Brasil. Não só o Tadjeres, mas os argentinos normalmente tendem a segurar um pouco os atletas para não vender aqui pro Brasil, né? Engraçado que o Boca Júnior vem aqui, leva o Batalha fácil, né? O Taracho também vai pro Racing fácil para vender para cá. Então Deus nos acuda. Bom, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que a gente abordou no vídeo de hoje. Forte abraço a todos vocês. Eu vou indo nessa e a qualquer momento volto com mais informações do Galo. Abraço. Fui.